pessoal, mais uma vez, capítulo 4, retas. Só que agora a gente vai estudar aqueles casos particulares que eu tinha falado para vocês. Nós tínhamos visto, né, todas as equações de reta, vetorial, paramétrica, simétrica, reduzida, considerando que nenhuma componente do vetor diretor fosse nula. Pois agora a gente vai considerar os casos em que a gente tenha uma e também depois duas componentes nulas. Bom, para isso precisamos do vetor diretor. Então, nós estamos chamando o nosso vetor de ABC e um ponto qualquer, um ponto A de x1, y1, z1. Só que agora a gente vai considerar casos onde o A é nulo, depois o B, depois o C. Depois o A, o B, o A e o C, e o B e o C, ambos nulos, tá? Vamos começar então pelo caso em que o A é nulo, e vamos chamar esse caso de caso número 1. E o nosso vetor diretor agora, ele é do tipo 0, B, C. Que tipo de reta é essa? Que característica tem essa reta que tem essa componente nula? Vamos aproveitar então um gráfico aqui para o slide para analisar um pouquinho o vetor desse tipo. Olha só, se o x do vetor, a abscissa do vetor é nula, então onde está esse vetor? Em que região do meu espaço está esse vetor? O x nulo, vocês lembram daquela regrinha que eu mostrei para vocês que a gente pode usar como comando, né? Então olha só, não te desloca no x nem para frente nem para trás, te desloca no y e no z. Então eu vou me deslocar no y e no z. Então esse meu vetor v, que aqui está representado em laranja, ele está exatamente sobre o plano yz. Então eu tenho um vetor que está no plano yz. Se o vetor está neste plano, esse vetor é vetor diretor da minha reta. Eu posso ter uma reta que tenha a direção desse vetor, mas que não necessariamente esteja também no plano yz, mas em qualquer outro plano que seja paralelo ao yz. Isso vai depender do ponto A, o ponto conhecido. Então eu conheço o ponto, sei que o meu vetor é um vetor que está lá no plano yz. Então a minha reta R, que tem a direção desse vetor aqui, tem que estar num plano que seja, no mínimo, paralelo ao plano yz. Olha só como é que ficariam as equações. Vou começar pela primeira equação, né? Vou chamar aqui de 1.1. Da nossa equação vetorial, a gente teria que xyz vai ser igual a x1 mais 0t. Então, x1. y1 mais bt e z1 mais ct. Ficaria assim a equação vetorial. A minha abscissa de quaisquer pontos que eu venha encontrar que pertencem a uma reta, né, não depende do parâmetro t, mas a ordenada e a cota sim. Lá nas paramétricas, eu ficaria então com x igual a x1. O meu x está fixo. O x ele vale x1 sempre, ele não depende do parâmetro. Já o y depende do parâmetro t e o z também depende do parâmetro t. Mas a característica aqui é que o meu x ele é fixo. Então, se eu conheço aqui um ponto, o ponto A é 1, 2, 3, então o meu x ele é sempre 1, independente dos valores que eu faço no meu t variável. Então, interessante a característica de que se no meu vetor diretor a abscissa for nula, né, então essa minha reta ela vai se encontrar num plano que vai ser paralelo ao yz, dado que o meu x dessa reta aqui tem que ser sempre o mesmo. O x tem que ser sempre fixo. Então, como é que tu faz para o x ser sempre fixo aqui, né? Isso só acontece se meu plano for paralelo ao yz. Quando esse plano, a gente não trabalha em equação de plano, né? Mas olha só, dá para ver que se esse plano aqui é paralelo ao yz, o valor do x é único. Qualquer ponto que tu vai tomar sobre esse plano, o x é sempre o mesmo, ele está fixo. Olha, se a reta pertence ao plano, qualquer ponto da reta, o meu x está fixo. Fica claro isso? Depois, num segundo caso, com raciocínios análogos, eu vou ver o que acontece quando no meu vetor diretor eu tenho o valor da abscissa, não nulo, mas a minha ordenada vai ser nula.
E a cota também não vai ser nula, tá? Então, A, 0 e C. Então, olha aqui, ó. A, 0 e C. Então, no comando, né, dos 3 pontos lá da terra, que eu ensinei para vocês, eu não vou me deslocar no Y, nem para a esquerda nem para a direita. Então, eu vou me deslocar no X e vou me deslocar no Z. Quando eu me desloco no X e no Z, isso significa dizer, ó, X e Z, que o meu vetor diretor está neste plano, XZ. Tá? Olha só. Tentando enxergar isso no nosso espaço aqui, fica mais fácil, né? Se o meu vetor tem a componente ordenada nula, quer dizer que ele não deslocou aqui no Y, nem para um lado nem para o outro, né? Então ele tem que estar onde? Nesse plano aqui, que é o plano XOZ. Então meu vetor diretor vai estar por aqui, neste plano. Se o meu vetor diretor estiver nesse plano aqui, qualquer reta que tenha a direção desse vetor aqui, ou ela está neste mesmo plano, né, sobre este vetor, ou ela tem que estar num outro plano paralelo a esse. É mais fácil olhar ali no quadro. Olha aqui, um plano que vai ser paralelo ao XZ. Esse plano que é paralelo ao XZ, o Y dele, ele é fixo. Ele não vai ser variável. Qualquer ponto desse plano tem o Y igual ao Y1 do ponto. Inclusive, qualquer reta que esteja sobre este plano. Então, nós vamos ter uma reta com a direção deste vetor neste plano ou em qualquer plano paralelo a ele, paralelo ao XZ. Escrevendo isso, como é que fica? Se eu parto lá da equação vetorial, eu tenho que x, y e z vai ser igual a x1 mais at, y1 mais 0t, então y1, e z1 mais c vezes t. E nas equações paramétricas, eu tenho que o x depende do parâmetro, x1 mais at. Mas o y é fixo, então eu digo y igual a y1. Para qualquer ponto da minha reta, o y vai ser sempre o mesmo. E o z vai ser z1 mais c vezes o parâmetro t. Tá? Então, a característica de uma reta que tem um vetor diretor com a ordenada nula é que essa minha reta vai se encontrar num plano paralelo ao YZ. E também tem mais uma característica, né, que eu não tinha falado anteriormente, mas é que esse vetor aqui, ele tem que formar 90 graus com o eixo Y. Por que ele tem que formar 90 graus com o eixo Y? A gente pode olhar aqui no nosso espaço de novo, que qualquer vetor, né, que esteja sobre esse plano aqui, que é o XOZ, tem que formar 90 graus com o eixo Y, ó, porque esse plano e este eixo Y aqui, eles são ortogonais, né? Então, olha aqui, ó, se eu botar um vetor aqui sobre o eixo Y e botar um outro vetor lá no XOZ, tá? Então, o ângulo existente entre eles é um ângulo de 90 graus. Essa é uma característica interessante. Então, depois, no terceiro caso, né, eu tenho que o meu vetor diretor vai possuir a cota nula. Então, esse é AB0. Ora, se ele é AB0, então, na equação vetorial, eu tenho x1 mais at na abscissa, y1 mais bt na ordenada e z1 na cota. Ou seja, o z é fixo. Qualquer ponto dessa reta que tem esse tipo de vetor diretor tem o z fixo. Isso fica mais. Escrever as equações paramétricas para essa reta aqui, então eu teria que x é igual a x1 mais at, x depende do parâmetro, y é y1 mais bt, y depende do parâmetro, só que o z é fixo, z igual a z1, tá? Então z é fixo porque, olha só, nesse caso eu tenho, ó, o a e o b e o z nulos. Se eu pensar naquele comando, eu não, quando eu chegar no z, né, nem subo nem desço, ando só, me desloco só no x e no y, né? Então, eu desloquei no x e no y, gerei esse ponto aqui que está no plano xy, o vetor sai da origem, então o vetor está sobre o xy, então ele pertence ao plano xy. Então, eu preciso de uma reta que seja paralela a este vetor aqui. Então, onde é que vai dar essa reta? Pode estar nesse próprio plano, sobre este vetor aqui, né, ou paralelo a ele, neste próprio plano, ou num outro plano qualquer
paralelo ao XY. Olha para esse plano aqui que vai ser paralelo ao meu XY. Ele tem um Z fixo aqui, qualquer ponto desse plano, o Z é sempre o mesmo. Então, qualquer reta que esteja nesse plano vai ter o Z sempre fixo, o Z é o mesmo, então ela tem que ter a mesma direção do vetor V. Tá? Então, características dessa reta, essa reta aqui vai estar num plano paralelo ao plano XZ, e ainda esse vetor diretor aqui, característica dele é que por ele estar no plano XY, ele tem que formar 90 graus com o eixo Z, ou com o vetor K da base canônica. Tá? Isso fica claro? Pessoal, olha só, eu reescrevi aqui as três equações, então nos três casos particulares, aqui né, quando eu tenho um vetor que tem a abscissa nula, outro que tem a ordenada nula e um que tem a cota nula. Equações paramétricas. Como é que ficariam as equações simétricas para esses casos particulares? Nota que escrever que x é igual a x1 é o mesmo que escrever que x é igual a x1 mais 0 vezes o t. Então, eu não posso isolar o meu t aqui neste caso, porque eu teria, isolando o t, x menos x1 sobre 0. Então, por isso que eu não posso isolar o t na primeira equação, porque quem está multiplicando o t é a constante nula, e eu não tenho definida a divisão por 0. Mas eu posso isolar o t na equação de y e na equação de z. Então, eu ficaria com y menos y1 sobre b igual a z menos z1 sobre c. E aí eu não tenho uma outra igualdade aqui. Como é que eu escrevo? A simetria existe só aqui. Tá? A equação simétrica é aqui. Então, para eu representar essa reta na sua forma simétrica ou normal, eu tenho essa proporção e a gente coloca vírgula e escreve que o x é fixo, igual a x1. Então, eu escrevo assim as equações simétricas para este caso particular. Eu só tenho essa igualdade entre as razões. E aqui eu coloco entre vírgulas que o x é fixo, que o x é x1. Mesmo raciocínio eu faço aqui. Eu posso isolar o t na primeira equação. Então, eu fico com x menos x1 sobre a. E posso isolar aqui na terceira equação, posso isolar o t. Ele vai ser z menos z1 sobre c. Mas eu não posso isolar na segunda porque eu teria uma divisão por zero. A gente coloca vírgula e o y é fixo igual ao y1. Mesmo raciocínio aqui, eu posso isolar o t nas duas primeiras equações. Fico com x menos x1 sobre a igual a y menos y1 sobre b, vírgula, o z é fixo igual a z1. Ok? Por fim, as equações reduzidas tendo os parâmetros nulos, tá? Então, eu vou colocar aqui do lado também, todos os casos, o 1, o 2 e o 3, como é que fica? Para eu chegar na reduzida, é sempre mais prático a partir das simétricas para chegar na reduzida. Considerando que nessas simétricas aqui o meu x é fixo, então eu tenho x igual a x1. Eu posso colocar agora nessa igualdade aqui, eu posso colocar ou y em função do z ou o z em função do y. Sendo, por exemplo, o z em função do y. Então eu digo que x é igual a x1 e eu posso dizer então que z é igual a my mais n. Onde esse m e esse n eu obtenho fazendo aquele cálculo que o professor Rafael deduziu para vocês a fórmula da equação reduzida, tá bom? No segundo caso, o meu y é fixo. E eu poderia escrever então x em função do z ou o z em função do x. Tanto faz. Se eu colocar o z em função do x, eu teria então que z é igual a um mx mais n, mas o y é fixo. O y é y1. Então essas seriam as equações reduzidas nesta reta aqui. E no terceiro e último caso, né, onde a cota é nula, eu posso escrever ou x em função do y ou y em função do x. Se eu escrevo y em função do x, eu tenho que o y vai ser um mx mais n e o z é um z fixo, o z1. Tá? E aí com isso a gente viu todos os casos de equações de reta tendo uma componente do vetor diretor nula. Agora, também com o caso particular, a gente vai analisar duas componentes do vetor diretor nulas, tá? Então, por permutação, eu tenho três possibilidades, tá? Então, começando com a primeira. Na primeira possibilidade, eu vou considerar que o meu vetor V tenha a abscissa e a ordenada nulas. E só tenha valor não nulo na sua cota. Então, vamos pensar um pouquinho, ó, que tipo de
vetor é esse? 00C. Que tipo de vetor é o meu vetor K? Vocês lembram qual é a definição analítica do K? 001. Então, um vetor do tipo 00C é um vetor colinear 001. Né? Porque o C pode ser qualquer valor real. Esses vetores aqui são vetores paralelos. Olhando no nosso espaço, fica fácil de enxergar esse vetor V00C. Bom, se o 001 está aqui no eixo Z, 001, 00C vai ser um vetor aqui sobre o Z também. Pode ser maior, menor, ou pode até ter sentido oposto ao vetor K, mas é um vetor que está sobre o eixo Z. Bom, se ele está sobre o eixo Z, né, eu poderia dizer aqui que ele é um vetor vertical, nesse caso em particular. A minha reta também tem que ser vertical. A minha reta tem que ser paralela a esse vetor. Então, a minha reta tem que ser uma reta tal que esteja em qualquer região, né, desde que seja paralela a esse vetor, na vertical também. Eu posso dizer que ela vai, em algum momento, perfurar esse plano, que é o plano XY, né, sendo paralela ao eixo Z. Tá? Então, isso é importante, a característica que eu tenho aqui com um vetor diretor desse tipo, que a minha reta tem que ser paralela a esse vetor, ou seja, ela tem a mesma direção do vetor K, porque K e V são colineares. E se ela é paralela ao eixo Z, que contém esses vetores, ela é também perpendicular ao plano X, O, Y. Então essas são características importantes, tá? Que para esse caso aqui, a reta F, que contém esse vetor aqui, ela é paralela ao eixo OZ e ao mesmo tempo essa reta é perpendicular ao plano XOY. Certo? Como ficam as equações de uma reta assim? Eu posso escrever as equações, então, se eu for escrever as equações vetoriais, ó, x, y, z, será o x e o y e o z de um ponto conhecido, mais um t que multiplica 00c. Ou x vai ser igual a x1 mais 0t, y igual a y1 mais 0t, e z igual a z1 mais c vezes t, como equações paramétricas. Essas equações paramétricas elas podem ser resumidas de uma outra maneira. Quando eu leio isso aqui, eu digo assim, ó, o x é fixo e o y é fixo, e o z é variável. Então, os valores de x e y não mudam, não são variáveis, são fixos. x1 e y1 são fixos, mas o z varia conforme tu atribui valores para o t. Então, essas equações aqui, tu podes resumidamente escrevê-la assim: x é x1 e y é y1. Não apareceu z na equação, significa que esse z é variável. Varia para todos os valores reais. Você pode assumir qualquer valor real. Pensa aqui, tu tens uma reta aqui, né? Esquece isso como vetor, toma isso como uma reta. O meu z aqui vai assumir valores positivos e negativos, porque ela está aqui, mas ela está aqui para baixo também. Então eu tenho z todos os valores possíveis. Mas o x e o y é só esse pontinho aqui onde ela está perfurando o plano x ou y. Só esse ponto. Esse ponto, o x e o y dela são fixos. Certo? No outro caso, no segundo caso, né, fazendo uma permutação ali das componentes nulas, o meu vetor diretor está sendo dado como 0b0. 0b0. 0 em x, 0 em z, só tem valor no y. Então, esse vetorzinho aqui é um vetor paralelo ao vetor j da base canônica, que é o 0, 1, 0. Em particular, eu posso usar esse vetor como sendo vetor diretor. Então, se esse aqui é o vetor diretor, uma reta que tenha esse vetor diretor tem que ser paralela ao eixo y. Então, ó, o eixo y está aqui. O vetor diretor está aqui, em cima do eixo y, em particular o i. Uma reta que seja paralela a ele pode ser o próprio eixo y ou qualquer reta que perfure lá o plano x, o, z e que venha paralelamente na mesma direção desse vetor, que é o vetor j. Tá? Então, olha só, quando ela perfura aquele plano x, o, z, eu tenho que o x e o z são fixos. O y é variável, assume todos os valores positivos e negativos, porque está aqui e está aqui para trás também. Então, uma reta nesse tipo aqui pode ser escrita resumidamente dessa forma aqui, fazendo, ó,
o x fixo e o z fixo. O y é variável, então eu poderia escrever ou não a equação y igual a y1 mais bt. Então, resumindo aqui, uma reta que tem esse vetor diretor aqui, uma reta S, vai ser perpendicular ao plano x, o, z. E ao mesmo tempo, essa reta tem que ser paralela ao eixo y. Se ela é paralela ao eixo y, o vetor diretor dela é paralelo ao vetor diretor do eixo y, que é o j. Tá? Terceiro e último caso, a gente vai considerar que o meu vetor tem as componentes nulas na ordenada e na cota. Se a ordenada e a cota forem nulas, esse vetor aqui, ele é paralelo ao vetor I, da base canônica, que é o vetor 1, 0, 0. Esse vetor I da base canônica, então ele está em cima sobre o eixo X. Então, qualquer reta que seja paralela a um vetor que está sobre o eixo X é paralela ao próprio eixo X. Então, o eixo X já é uma reta que tem esse vetor como diretor. Qualquer outra reta que tenha o Y e o Z fixos aqui, né? E que o X varie em todos os reais, é também paralela ao eixo X, ou seja, tem o vetor dado como vetor diretor. Tá? Então, nesse caso, quem é variável é o meu X, o Y e o Z são valores fixos, são constantes. Então, eu poderia escrever Y igual a Y1, Z igual a Z1 como equações dessa reta. Posso ou não escrever a equação x é igual a x1 mais at. Tá? Pode entrar no conjunto de equações ou não. A maneira mais resolvida é não escrever. Essa reta, vamos chamar de reta, então, reta, né? Reta P. Ela vai ser paralela ao eixo OX e essa reta P vai ser perpendicular ao plano YOZ. E tem essas equações como suas equações. Não dá para escrever equações simétricas ou equações normais de uma reta que tenha duas componentes do vetor diretor nulas, porque daí eu não vou ter nenhuma proporção, né? Porque eu não posso isolar o t em nenhuma das equações, exceto nessa aqui, mas aí eu não teria uma outra igualdade, eu teria só uma razão, né? X menos x1 sobre a, e eu não tenho a igualdade. Então eu não tenho equações simétricas desse tipo de reta. Eu tenho essas equações que já, ou essa aqui que já é a equação reduzida, né? Essa aqui já é uma forma de equação reduzida dessa minha reta, certo? Pessoal, então ainda, para a gente encerrar então essa parte das retas, os nossos casos particulares, a gente vai fazer dois exercícios, tá? Esses são os exercícios do livro do Steinbrück, eles estão lá na página 134, eu escolhi letras A e D do exercício 11, para a gente ver dois exemplos um pouco diferentes, tá? E o que se quer nesse exercício é que se extraia de cada uma dessas equações um ponto, um vetor diretor, tá? E que a gente classifique em um daqueles casos. Que casos? É um dos casos particulares de retas paralelas a um plano, a algum eixo coordenado, ou não? É um caso daqueles primeiros, que seria o caso mais geral, tá? Onde A, B e C são todos termos componentes não nulos do vetor diretor. Então vamos ver primeiro aqui a letra A. Pela forma da equação, a gente já tem alguma ideia se ela está enquadrada num dos casos particulares ou não. Essa aqui seriam as equações simétricas da nossa reta, que também são chamadas de equações normais. Só que vejam, nós temos aqui duas razões e uma proporção. Então nós temos uma única igualdade ali. E o y, ele foi colocado, ele pode ser colocado assim, logo abaixo, ou como eu tinha dito para vocês, eu poderia colocar aqui uma vírgula e colocar y igual a 1. Mas eu não posso botar igual a y igual a 1, algo do tipo assim, tá? Por que isso? Porque quando eu coloco y igual a 1, eu estou fixando o meu y. Ele é fixo. Para qualquer ponto da minha reta, o valor do y vai ser sempre 1. Então, tu pode citar aqui 5 pontos diferentes da tua reta. Mas nos 5 pontos distintos, o valor do y é o mesmo em todos. E vale 1. Certo? É o mesmo que se eu escrevesse assim, ó. Ao invés de y igual a 1, por exemplo, numa das equações paramétricas de y, eu
poderia escrever assim, ó, y é igual a 1 mais 0t. Então eu não posso isolar o t nessa equação, porque senão eu teria uma divisão por zero, e é por isso que eu não tenho a segunda igualdade aqui nas equações simétricas, tá? Então, em todos os pontos, o y eu já sei que é fixo 1. Então vamos extrair um ponto e um vetor diretor. E aí tem uma dica para vocês. Quando vocês olham para essa parte aqui, que é a parte das equações simétricas, onde estão os componentes do vetor diretor? Lembra? No denominador de cada uma das razões, de cada um dos quocientes. Porque na parte das equações normais a gente tem x menos o x do ponto sobre a igual a, se fosse o caso, y menos o y do ponto sobre b igual a z menos o z do ponto sobre c. Então eu tenho aqui, ó, o 3 e o 4, que são duas componentes do meu vetor diretor. As componentes da abscissa e da cota. Então vamos escrever um ponto. Eu vou chamar esse ponto de ponto A. No ponto, um vetor. O vetor eu vou chamar de V, como a gente já estava chamando, vetor diretor. Vamos botar o vetor primeiro. As componentes do vetor, ó, da abscissa, 3. Da cota, 4. E as componentes da ordenada? Qual é a componente da ordenada? Pode olhar aqui, ó. Se o meu y está fixo, a componente da ordenada do meu vetor diretor é 0. Tá? Então esse aqui é um vetor diretor 3, 0 e 4. Qualquer outro vetor múltiplo escalar deste aqui também é vetor diretor da nossa reta. Tá? O vetor oposto, o dobro dele, metade dele, não importa, qualquer outro vetor múltiplo também vai ser vetor diretor da nossa reta, vetores colineares. E um ponto, também uma das equações simétricas, né? O nosso ponto, as coordenadas do nosso ponto vão estar aqui, ó. E aí o y é fixo, o nosso y aqui já vamos colocar que ele é 1. Tá? Se eu pegar o ponto B, o ponto C, o y é o mesmo, é 1. E o x do ponto? Vou escrever aqui para a gente lembrar. Uma das equações simétricas tem assim, ó, x menos o x do ponto sobre a igual a y menos o y do ponto sobre b. No nosso caso, a gente já tem o y que é 1. Igual a z menos o z do ponto sobre c. Então, o nosso ponto está aqui, x0, y0, z0. Quanto que vale o meu x0 ali? Aí eu já tenho que ter cuidado do sinal, tá? Porque se na equação eu tenho x menos o x do ponto, escrever x mais 1 sobre 3 é o mesmo que escrever x menos 1 sobre 3. Escrever é z menos o 3 sobre 4. Então, quem vai ser o meu x0 aqui? É menos 1 o meu x0. Então, o x de um ponto aqui é menos 1. E quem vai ser o Z0? Z menos Z0. Z menos 3. Então, o Z0 é 3. Então, um ponto, um vetor diretor. Certo? E será que a gente encaixa essa reta aqui em algum dos casos particulares? Sim, ó. Olha para o vetor diretor. Ele não tem uma componente nula, então, naqueles primeiros casos particulares. Esse vetor diretor aqui, ele se encontra no x OZ. Se a gente for fazer aqui, ó, o nosso espaço, ó, x, y e z. Então, esse vetor 3 e 4, ele vai estar por aqui. 1, 2, 3, mais ou menos aqui 4. Então, esse vetor ele está por aqui assim. Tá? É o nosso vetor diretor. Então, a nossa reta, ela tem que ter direção desse vetor diretor e tem que passar nesse ponto aqui. Mas esqueça o ponto, vamos passar no vetor diretor. Esse vetor está no plano do x a z. Então a minha reta, ela vai ter que se encontrar num plano paralelo a esse x a z. Ou no próprio plano x a z, né? Eu nem estou olhando para o ponto, mas só olhando para o vetor. Claro que ela tem que passar nesse ponto, mas tem que ter direção desse cara aqui, que está no plano x a z. Então, a minha reta poderia estar nesse próprio plano x a z ou em qualquer outro plano paralelo ao x a z. Então, esse é um dos casos particulares. Se não me engano, é o nosso segundo caso, nós chamamos com
tem uma componente nula e a componente é a ordenada do vetor. Então, essa minha reta, que vai se encontrar num plano paralelo a esse, ela tem que ser perpendicular ao eixo y. Tá? Então, essa é a característica dessa reta aqui. Que caso particular essa reta é? Então, ela vai ser uma reta R que vai ser perpendicular ao plano OY. Tá? E vai estar contida num plano, π, né? Tal que esse plano π é paralelo ou é o próprio x ou z. Vocês vão entender melhor quando a gente falar de planos paralelos aqui, quando a gente estudar o próximo capítulo, que é o capítulo de planos. Ok? Já a letra D é diferente, ó. É um outro caso. Na letra D eu tenho o y fixo e o z fixo. Bom, então qualquer ponto que eu tome dessa reta aqui, eu tenho, vou pegar um ponto que eu vou chamar de ponto A também. O y é fixo, o z é fixo e o x. Lembra? Eu também falei para vocês que a gente tem duas maneiras de escrever essa equação. Ou eu uso aqui a equação do x, ou eu não preciso, eu omito. Se eu fosse usar a equação do x, eu colocaria aqui então, vamos botar noutra cor, que x é igual a t. Tá? X é igual a t. Por que x é igual a t? Na verdade, esse a não nulo, né? Um a diferente de zero. Porque esse meu x ele é variável. Nesse exemplo aqui, a única variável é o x. O y e o z são fixos. Então, qual vai ser o meu valor de x aqui? Pode colocar o que tu quiser. Porque, na verdade, o x vai assumir todos os valores reais. Independente do a, né? O a vai ser no nulo, a gente vai ver qual é o a para esse caso aqui. Quem pode ser o a para esse caso aqui, que não é o único também. E o t assume todos os reais. Mas as outras duas equações não dependem do t, por isso que são valores fixos, o y e o z. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, o meu x vai valer 1. Pode. Mas se eu pegar um outro ponto, ponto B. Então, eu sei que o y é 3 e o z é menos 1. Eu quero que o x seja menos raiz de 3. Qualquer valor real. Porque que tipo de reta vai ser essa? Antes da gente pegar aqui o vetor diretor, e até vai ficar mais fácil de enxergar quem vai ser o vetor diretor. Que tipo de reta é essa? Eixo x, eixo y, eixo z. Esse aqui, como só o x varia, é um caso de reta paralela ao eixo x. Então, eu vou ter uma reta que vai passar num ponto, que vai estar no plano YZ, ó, o YZ ele é fixo, então, no nosso exemplo aqui vai ser menos 1 e 3, deixa eu até colocar então, o Y menos 1 e o Z 1, 2, 3, por aqui mais ou menos. Então, vai passar nesse ponto aqui, lá no plano YZ, então, o Y é menos 1 e o Z é 3. Então, a minha reta tem que passar naquele ponto. E o X tem que valer qualquer valor real. Então, eu vou ter uma reta que, se eu não olhar em perspectiva, olhar no espaço mesmo, né? Ela está perfurando o plano YZ e ela é paralela a X. O meu X só está deitado aqui por conta da perspectiva, né? Então, vai ter que ser uma reta assim, ó. Aqui, e aí fura lá e segue lá atrás. É uma reta paralela ao eixo X. Tá? Então, se ela é paralela ao eixo X, ela passa nesse ponto onde tem o Y e o Z fixos e o X varia em todo o conjunto dos números reais. Por isso que aqui o valor do X eu posso colocar qualquer um. Aí, pensando nisso, quem é o vetor diretor dessa reta? Claro que a gente pode enxergar o vetor diretor olhando para as equações, tá? Mas se tu olhar para o desenho aqui primeiro, o vetor diretor dessa reta aqui vai ter que ser um vetor paralelo ao eixo X. Qual é o melhor vetor para a gente tomar paralelo ao eixo X? Aquele que tem módulo 1, que é o nosso vetor da base harmônica. Então, que seria o vetor 1, 0, 0. Tá? Mas como é que olhando para a equação eu sei que esse vetor é o 1, 0, 0? Ou que pode ser qualquer múltiplo desse também é diretor. Tu vais olhar aqui, ó. Vou repetir as equações aqui embaixo para tu entender. Tu tens isso. Y é 3 e Z é menos 1. Vou reescrever essas equações aqui para vocês. Ó.
Escrever que y é 3 não é o mesmo que escrever que y é igual a 3 mais 0t? Que z é menos 1, z é igual a menos 1 mais 0t? E como o x não tem, eu posso acrescentar o x. Então, o x seria x igual a vezes t. Aí o a aqui é não nulo, né? Para o x poder ser variável. Então, se eu tenho as equações paramétricas, as componentes do meu vetor diretor estão multiplicando t. Então, o meu vetor diretor aqui, se eu for escrever, ele é um vetor do tipo A, 0, 0. Quem é esse A? Não, qualquer valor real, entende? Eu peguei o 1 porque a nossa vetor da base parâmetro, que é mais simples que a gente tem. Mas poderia ser 2, 0, 0, qualquer valor. Pessoal, com esse exercício a gente encerra, né, essa parte dos casos particulares de retas. Aí agora a gente vai continuar no capítulo 4, na próxima videoaula, e a gente vai fazendo mais exercícios. Vocês devem ter percebido que a gente tem dado preferência para fazer exercícios já do livro, ao invés de tomar os exemplos resolvidos do livro. Isso é proposital, a gente já está fazendo isso para que vocês já fiquem com exercícios do livro resolvido, ok? Depois a gente posta mais alguns. Aguardo vocês na próxima. Até mais.